Boa noite, sou Carolina Sete, fisioterapeuta, e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de brinquedos, brincadeiras e como a gente pode trabalhar com as crianças de forma a estimulá-los e não criarmos um estresse que possa prejudicar o desenvolvimento das crianças. Então a gente vai falar sobre estimulação precoce, sobre essa tendência de querer estimular demais a criança e se isso pode prejudicar o seu bebê, tá? Vou falar um pouquinho também a respeito dos brinquedos, a recomendação que a gente faz. Oi Ri, oi Tati, oi Thalita, saudade de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho das fases do desenvolvimento de novo, né? Que é uma coisa que todo mundo me pergunta. E principalmente a respeito dos brinquedos e como trabalhar e brincar com essa criança sem criar um estresse, sem dar uma overestimulação, porque isso é uma coisa que pode sim acontecer. Então, pra gente começar, eu queria pontuar um pouco a respeito das fases do desenvolvimento e quais são os focos que a gente deve ter em cada uma das etapas. Então, a gente vai começar falando a respeito dos bebês logo recém-nascidos. Então, qual é o principal objetivo quando o seu bebê acabou de nascer? Então, nessa fase, o bebê vai aprender a lidar com as questões que chegam na face, na cabeça dele, tá bom? Então, todos os estímulos que sejam de alinhamento, de trazer o bebê para essa linha, eles são muito interessantes, principalmente os estímulos que vierem de figuras de rosto. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Muitas pessoas falavam, porque o bebê não enxerga quando é pequenininho. Então, hoje a gente sabe que não é isso. O bebê, ele tem uma distância curta de enxergar nesse primeiro momento. Justamente porque ele precisa ainda, no começo, alinhar os olhos. A musculatura dos olhos ainda não está coordenada. A musculatura das mãos não está coordenada. Nem a musculatura da sucção ainda não é uma musculatura coordenada. Ela vai funcionar por via reflexa. Então, o primeiro reflexo que o bebê apresenta, e que é o mais importante nessa história, é o reflexo de sucção. Então, tem o reflexo de busca e o reflexo de sucção. O reflexo de busca, se a gente palpar, se a gente tocar, oi Dorinha, se a gente tocar a pele ao redor da boca, o bebê vira pro lado que a gente toca. Então esse é o reflexo de busca. E o segundo reflexo que eu quero falar para vocês é o reflexo de sucção. Então quando a gente põe qualquer coisa no lábio desse bebê, ele abre a boca e ele começa a sugar. Tá? Então, esses dois reflexos, eles são reflexos muito importantes no desenvolvimento motor da criança. E isso é uma coisa legal de deixar bem claro para vocês, que é uma coisa que inclusive os terapeutas, fisioterapeutas, quem não trabalha diretamente com controle motor e com... pera só um pouquinho. Deixa eu só... Pronto, bloquear. Quem não trabalha com desenvolvimento motor não entende muito bem isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que treinar nessa criança é alinhamento dos olhos, centro, e trazer as mãos até a boca. Isso modula os reflexos, trabalha o reflexo e vai fazer com que a criança tenha coordenação, tenha coordenação fina, que ela consiga controlar as mãos, e a partir do momento que ela desenvolve essa coordenação, ela vai desenvolver a coordenação da língua. Então, a língua e as mãos, elas se coordenam juntas. Então, é muito importante deixar o seu bebê lamber as mãos, principalmente de barriga para baixo. Oi, Fábio. Então, quando a gente pensa em fazer um estímulo para o bebê nessa fase inicial, a gente vai ter duas formas. A primeira delas é colocar esse bebê numa
posição que favoreça ele conseguir trazer as mãozinhas até a boca, que ele consiga dobrar e trazer as mãozinhas até a boca. Eu recomendo veementemente, fortemente, que seja colocado o bebê de barriga para baixo. Então, se vocês olharem aí o anúncio que eu coloquei da live, é uma foto de um bebezinho aqui no consultório, que ele tá de barriga para baixo e lambendo um objeto. Então, isso é a melhor posição que existe para sua criança ganhar o controle da cabeça, ganhar o controle das mãos, conseguir trazer o objeto até a boca. Porque isso é fundamental nessa fase inicial. Então, a gente pode colocar o bebezinho deitado numa almofada de amamentação, por exemplo, para ele ficar mais recostadinho, e a gente pode dar brinquedos que sejam fáceis dele agarrar, porque ele ainda não vai ter esse movimento de abertura e fechamento coordenados. O bebê, ele nasce em flexão fisiológica, então ele tem tudo fechadinho, os bracinhos, tudo apertadinho, porque ele tem que ficar de barriguinha para baixo para que ele consiga ganhar esse movimento. Então, não é fácil para o bebê abrir a mão e pegar um objeto grande. Então, a gente recomenda, nessa fase, usar brinquedinhos que sejam fáceis dos dedinhos se enroscarem e que seja fácil da criança trazer até a boca. Então, as argolas, que são uma coisa ultra simples, elas são muito legais, porque o bebê, sem querer, ele enrosca o dedinho e já vai levar até a boca. Uma outra coisa que a gente recomenda são esses bichinhos bem molinhos. Gente, isso daqui custa menos de 10 reais, tá? Então, olha o que eu tô dando de sugestão. Argola, que custa 10 argolas, R$1. E esse bichinho que não custa nem 10 reais. Por quê? Esse bichinho, se a sua criança estiver de barriga para baixo, conforme ela apoiar os bracinhos, ela pode cair com a carinha. Se vocês olharem, a foto que eu coloquei é com esse bichinho. Ela pode pegar essas coisinhas e sugar, ela consegue agarrar, ela consegue ter controle do brinquedo. Então, na fase inicial, a gente vai pensar em dar atividades para essas crianças, para que esses bebês possam trazer as coisas até a boca. Isso é o objetivo inicial. Uma outra coisa muito interessante de se fazer, se você quiser brincar com o seu bebê, é fazer os estímulos no rosto. Então, você fazer brincadeiras de passar mesmo a mão, passar algodão, passar toalha, passar texturas diferentes, com diferentes temperaturas. Quentinho, morno, frio. Gelo não, tá bom? Não vamos colocar gelos nos bebês. Não é legal a gente colocar gelo no bebê, tá bom, gente? Não é legal. Gelo é um estímulo de desconforto, então a gente não usa gelo para estimular a criança. Bebê, não, gelo não. Mesmo porque se eu quiser acessar a via motora e se eu quiser fazer um estímulo de eficaz para a via motora, o gelo ele ceda a transmissão nervosa. Então ele diminui a transmissão nervosa. Por isso que a gente usa o gelo para dor, para inchaço, para inflamação aguda, para cólica. Porque o gelo ele interrompe a transmissão tanto da dor quanto das contrações. Ele é um anti-espasmódico e anti-inflamatório. Então, o gelo a gente não costuma usar para estimular o bebê ou a criança ou quem seja, tá bom? Principalmente se a gente quer um resultado motor, porque o gelo ele vai ter esse efeito de sedação, de redução da transmissão nervosa. Então, a gente não usa gelo com criança. O que que a gente pode usar? Que eles gostam muito, uma porcelana que tem temperatura gelada. Eu brinco muito com objetos de cozinha aqui no consultório. Eu tenho vários desses daqui e eles amam brincar com isso, principalmente para os bebês que já estão maiores. Então, assim, dá pra gente brincar com várias coisas que não são perigosas e que tem um objetivo específico. Então, bebezinho novo, recém-nascido, se você não colocar de barriga para baixo, ele não vai se desenvolver. Então, eu vou falar de novo, como toda live, seu bebê só se desenvolve de barriga para baixo. Muito bem, mas e se ele vai bater a carinha no chão? Você pode usar almofada de amamentação para colocar a barriguinha dele, para ele conseguir sustentar. Mas, se desde o comecinho ele for colocado de bruços, rapidamente ele vai erguer a cabeça e vai aprender a apoiar as mãozinhas. E quanto antes ele fizer isso, antes ele vai inverter a curva e antes ele vai ganhar o controle da cervical e do pescocinho, certo?
Uma outra forma dele brincar seria virado de barriga para cima. Então você pode colocar o bebê deitadinho aqui na almofada de amamentação, recostado, e dar aquele ginásio que tem aqueles arcos com os brinquedos pendurados para ele, Oiane linda, para ele pegar o brinquedo e levar até a boca. Então isso é uma outra forma de brincar. Eu tô falando de bebês entre 0 e 2, 3 meses de idade. Porque a partir do momento que ele já conseguir trazer esse objeto até a boca, a gente vai começar a pensar. Se ele centralizou, eu vou começar a pensar em trazer os pés. O que é importante de vocês trabalharem? O bebê trazer os pés. Isso vai fortalecer o abdômen deles, que também é fundamental na hora que eles forem ganhar equilíbrio de sentar-se e principalmente quando eles forem engatinhar. Então precisa ganhar essa força de trazer o pezinho até a boca. É uma brincadeira muito importante de ser feita. Uma outra coisa legal de falar é que nessa primeira etapa, na verdade sempre, e principalmente na primeira etapa, o melhor brinquedo para o seu bebê é aquele brinquedo que tiver menos cores. É meio doido pensar nisso, mas quanto mais monocromático e quanto mais contraste houver no brinquedo, mais ele vai estimular o seu bebê, mais ele vai gerar conexões sinápticas, mais o bebê vai responder, principalmente se forem característicos de rosto, porque o bebê ele é atraído por esse T, ele olha para isto daqui, nariz, boca e olhos, é o que mais chama a atenção da criança. Então olha aqui para mim, é contraste branco e preto, é isso que faz a criança se interessar em buscar alguma coisa. Então esse tipo de brinquedo que tem um rostinho preto e branco é o brinquedo que mais faz sucesso aqui no consultório, tá? Então são almofadinhas, ó, são as estrelinhas, eu tenho a lua, a nuvem, as estrelinhas, eles amam esses brinquedos, tá? Os bebês pequenos, eles ficam enlouquecidos por causa do rostinho. Então, tentar diminuir as cores é uma forma muito bacana de você estimular a sua criança sem estressá-la. Porque o objetivo não é que a sua criança se chacoalhe, se mexa e faça tudo. O objetivo é que a sua criança se concentre. Não há aprendizado sob estresse. Nenhuma coisa é aprendida se você está em numa situação de estresse, que a gente chama do fight or flight, que é a simpaticotonia, que é a situação de querer fugir ou lutar. Então, se o seu bebê tá irritado, tá chorando, tá desesperado e você tá forçando ele a fazer um exercício porque tem que fazer, entenda que ele não vai aprender nada. A gente vive movido por prazer e o bebê também. Eles sentem prazer em conseguir colocar alguma coisa dentro da boca. Esse é o prazer deles. Eles têm prazer no mamar e eles têm prazer em colocar objetos na boca. Então eu vejo muita mãe muito preocupada porque vai entrar bactéria, porque sei lá o quê, porque o bebê vai pegar o dedo e vai chupar dedo. Mas tem que entender que mexer na boca e modular esse reflexo de sucção que está totalmente associado com a coordenação da mão é parte fundamental no desenvolvimento motor da criança. Então a gente falou um pouquinho dos bebês bem pequenininhos que a gente vai pensar em brincar como objeto para trazer até a boca, de preferência de bruços lambendo o objeto. A criança tem que segurar e virar as palmas das mãos para a boca. Se o seu bebê está fazendo isso daqui, ele não está fazendo o ciclo natural de desenvolvimento. Procure um profissional ou conversa com a gente que a gente vai te orientar. Então, é brinquedo na boca. Passou o brinquedo na boca, pezinho no rosto. Se seu bebê não encosta um dos pezinhos, ou se ele não consegue trazer, procure um profissional. Então, assim, o bebê que não dorme, o bebê que tem desconforto, o bebê que mama com dificuldade, que só mama em determinada posição, você pode ter certeza que tem um nozinho que não tá deixando ele fazer aquilo e ele vai dar um jeito de se adaptar, torcer para algum lugar e daqui a pouco isso vai aparecer. Tava aqui, atrasei porque eu tava aqui com uma mamãe que veio a primeira vez e assim, desde que a bebê dela nasceu, a bebê nasceu com o nariz torto, ela nasceu com alteração morfológica. E aí foi orientado o quê? Vai passar, vai ficar normal, fica tranquila. Aí a bebê não mamava direito, a mãe entrou numa super crise
Então começa toda aquela bola de neve e a mãe achando que a culpa é dela, que ela que não consegue fazer as coisas direito. E aí chegou aqui, a bebê tem uma pequena assimetria craniana, tá? E a bebê tem uma alteração postural muito grande. Ela é uma bebê que chora muito e que a mamãe tava desesperada, se sentindo péssima. Porque as mães chegam aqui e falam, cá, eu perdi a paciência. Eu senti raiva do meu bebê. Então, gente, eu sou mãe. A gente sente raiva da nossa criança às vezes. Nós somos seres humanos. É natural a gente se sentir irritado porque o bebê tá chorando há 5 horas. Porque você senta, ele chora. Ela me contou que ela põe o sling e que ela fica saltando pra nenê descansar, pra nenê dormir. Porque a nenê não relaxa. Então não é normal isso. Não é natural. Não é pra achar que isso tá tudo ok. Porque não é. E não é pra se sentir pior ser humano do mundo porque você perdeu a paciência e você se irritou. Então, cada vez mais eu convido vocês, vamos conversar, troca ideia com a gente, chama a gente no inbox. Tem eu, tem a doutora Jéssica, tem a doutora Fernanda, tem uma equipe inteira, tem uma equipe em formação para atender vocês. A gente não pode fazer consulta, não é, Dorinha? A gente não pode fazer consulta via internet, mas a gente pode dar orientação de mãe para mãe. A gente pode ajudar vocês. Então, não achem que é assim mesmo. Não existe nenhum bebê que chegou no planeta e só berra. Eles sentem dor, eles sentem desconforto, eles se sentem ameaçados, eles sentem medo. E é isso que a gente tem que trabalhar. É com isso que a gente tem que pensar. E tem que entender que uma criança ficar parada não é doença. Você não tem que ir lá e chacoalhar um brinquedo na cara da criança. Porque muitas vezes, aquele momento que ela tá paradinha, é o momento que o cérebro dela tá memorizando uma informação. É o momento que ela tá comparando um movimento que aconteceu. Então, a nossa sensação e a nossa segurança enquanto pais vai se transmitir para essa criança. Então, gente, não tem que ficar estimulando criança. Eu tenho que estimular o meu bebê. Não, você tem que brincar com o seu bebê. Você tem que ter momentos de qualidade com o seu bebê. É pegar o seu bebê e fazer carinho, dar sensação tátil, brincar com a boquinha, dessensibilizar essa região da boca, do bebê lamber coisas, do bebê experimentar e experienciar texturas diferentes. Quanto menos colorido, quanto menos musical, quanto menos luz tiver no brinquedo, melhor. Você vai estar ensinando a sua criança a ser uma criança concentrada, a ser uma criança tranquila, a ser uma criança que entende que tem momentos em que a gente para, em que ela vai ficar sem fazer nada, em que ela vai ter os momentos de ócio, os momentos de falta de estímulo. Porque quando a criança entende que tem um momento que para, ela vai entender que tem um momento que ela vai ter que relaxar. E ela vai começar a entender que existe um momento de dormir. Porque se uma criança é hiperestimulada, qualquer coisa que ela vê, ela vai querer olhar para entender o que está acontecendo. Então, tem coisas que não fazem parte do mundo do bebê, tá bom? Então, vamos pensar de forma mais fisiológica. Vamos dar brinquedos mais simples. Não é com um brinquedo que você compensa a sua falta dentro de casa. Não é porque o brinquedo custa R$1.000 que ele é bom e porque o outro custa R$9 ele é ruim. Muitas das vezes, esse brinquedo de R$9, ele tem o tamanho certinho de entrar na boca do nenê. O nenê consegue segurar pelas patinhas, cabe na mãozinha dele. Então, gente, o simples, o básico, tá super na moda agora, o minimalismo é incrível e é o que mais vai favorecer o desenvolvimento da sua criança. Então vamos continuar falando agora a partir dos 3 meses. Então, quando chega lá nos 3 meses, o seu bebê provavelmente já vai estar conseguindo colocar os objetos na boca, já vai estar começando a pensar em pegar esse pezinho. Então a gente vai começar a colocar o bebê recostado, não sentado. Não é para colocar o bebê em cadeira, aquela cadeira famosa. Não é para colocar o bebê com 3 meses sentado naquela cadeira famosa. Se o seu bebê não tem condições de sustentar-se sentado, não é para ele ficar sentado. A gente vai colocá-lo encostado, com apoios,
com travesseirinho, recosta o bebê, para que ele comece a ter esse estímulo de ficar mais elevado. Coloca no seu colo, sustenta, mas não colocar suportes e muito menos começar a colocar os bebês de pé, porque isso vai atrasar sua criança. Então, quando chega nessa fase, o bebê já está dominando o centro. O que a gente vai começar a fazer? Colocar os brinquedos na lateral, que é para o bebê, à medida que ele traz a perninha e se gira, ele vai cair para a lateral. E ele vai começar a querer pegar o brinquedo na lateral. Então, ele vai começar a modular um reflexo que a gente chama do RTCA, que é o reflexo do espadachim. Então, quando ele vira a cabeça, o braço dele estica e ele flexiona o outro braço. Isso é o reflexo. Então, vocês vão ver que o bebezinho, até os seus 3 meses, ele vai ter isso. Você virou a cabeça, estica o braço, estica a perna e ele flexiona todo o outro lado. Esse reflexo é extremamente importante na proteção contra sufocamento. Olha que incrível. Lembra que eu falei pra vocês do reflexo de busca? Olha como o nosso corpo é demais. De barriga pra baixo, o reflexo de busca não funciona. Então, se o bebê estiver de barriga pra baixo, que ele nasceu pra ficar assim, né? Tô lá de barriga pra baixo. E qualquer coisa tocar no rosto dele, ele não vai virar para o travesseiro, porque esse reflexo de busca não funciona de barriga pra baixo. Mas a gente tem o reflexo do RTCA, que cada vez que ele virar a cabeça para um lado, o braço do mesmo lado estica. Então, olha que linda que é a natureza. A natureza tem um reflexo que nos protege contra o sufocamento, que ele chama-se RTCA. Então, se eu colocar o bebê de bruços, ele não vai sufocar, justamente porque ele tem esse reflexo de proteção. Então, quando eu coloco o bebezinho para brincar de barriguinha para baixo, ele vai apoiando essa cabeça até que ele ganhe força e comece a subir alinhado, certo? Então, o meu bebezinho que já tá lá querendo pegar o objeto na lateral, ele vai começar a fazer esse movimento. Então, ele vai ver que o objeto tá na lateral, vai acontecer o reflexo e aos poucos ele vai começar a trabalhar para vencer este reflexo. Quando ele consegue virar a cabeça e não esticar o braço, o reflexo está modulado e aí ele vai conseguir ter o controle e começar a girar para pegar o objeto. Muito bom, o bebê já está girando, isto vai ser lá por volta dos 4, 5 meses de idade, que o bebê vai começar a girar livremente para os dois lados. E aí sim, a gente vai começar a pensar em como esse bebê vai se levantar para sentar-se. Então é assim, na evolução natural, o certo seria deixar o bebê rolar e depois que ele rolasse, ele apoiaria os braços, iria se empurrando para trás e chegaria até a postura sentado. Só que, infelizmente, ninguém aguenta esperar e todo mundo coloca o bebê sentado antes dele conseguir se levantar sozinho, que seria o ideal. A gente só deixar o bebê fazer os movimentos que ele dá conta de fazer sozinho. Não a gente colocar o bebê nas posturas, tá? Então, assim, queremos pôr o bebê sentado. De novo, dica, almofada de amamentação. Não precisa comprar essa cadeira que custa uma fortuna. Essa cadeira que custa uma fortuna, que é para pôr o bebê sentado, ela é muito legal quando você for começar a alimentá-lo com alimentos sólidos. Porque realmente, para pôr em cima da mesa, essa cadeira é muito legal. Você põe em cima da mesa, tem a mesinha que encaixa, ótimo. Mas o seu bebê já vai estar sentado. Ele não vai aprender a sentar com esta cadeira. Então, a gente vai colocar o bebê sentadinho. Deixa eu pegar a Isabela aqui, ó. Essa aqui é a Isabela, tá bom? A mascote favorita do consultório. Coloca o bebê sentadinho aqui. Se ele cair, ele vai ter o apoio das laterais da almofada, tá bom? Então, aí ele vai começar a treinar esse equilíbrio sentado. Tô falando de 5, 6 meses. A gente espera que o bebê fique sentado quando a gente coloca com 6 para 7 meses. Então, não vamos acelerar os marcos. E aí, é muito importante observar o tipo de brinquedo que você vai dar para sua criança. Porque provavelmente nessa fase ele já vai estar manuseando bem os brinquedos. E a história da boca vai continuar, porém, quando o bebê adquire a sedestação, quando ele se senta, devido à modulação e o controle desses reflexos que existiam antes, ele vai começar a olhar mais longe. Então, a partir do momento que a criança sentou, ela vai começar a olhar, ela vai começar a
coordenar esses movimentos um pouco mais distantes. Então ele não vai mais ver só o que está aqui. Ele vai começar a se abrir para o universo. Ele vai começar a manipular objetos numa distância maior. Então eu sempre oriento o quê? O bebezinho sentou aqui, ó, tá sentado, né? Então ou eles ficam sentados assim, ou eles ficam com a perna esticada. Se você perceber que seu bebê tá muito aqui, ó, você vai colocar uma mesinha. E você vai colocar ou uma mesinha ou uma caixa. Deixa eu pegar uma caixa pra mostrar pra vocês. Você vai colocar essa caixa no meio da perninha do seu bebezinho e dar os objetos para ele manipular no alto, porque assim ele não vai tender a buscar o objeto no chão e ele vai ganhando essa força da coluna para ficar numa posição sentada melhor. Então a gente usa as caixas ou as mesinhas para que eles comecem a brincar dessa forma e consigam ganhar esse controle de ereção, de ficarem retinhos, tá bom? Então nessa fase é muito legal os brinquedos que são fáceis de pegar. Eles já começam a querer levantar as peças. Eu gosto muito de começar a brincar com as sequências, então o abriu, fechou, colocou, tirou, tá? Então tudo isso são brincadeiras que já vão prepará-los para as próximas etapas. Então vocês entendem que uma fase prepara para a outra, né? Então a caixa pequena entra dentro da caixa grande. Com 5, 6 meses já é muito legal de brincar com isso com as crianças. E, em geral, logo em seguida vai começar a introdução alimentar. Então eu também tenho aqui no consultório essas frutinhas, tá? Que na verdade são gelos reutilizáveis, tá? Então eu tenho várias dessas frutinhas. Como eu já tinha dito pra vocês, eu tenho muitas colheres. Agora elas estão lavando, mas eu tenho colher mesmo, tenho concha, tenho escovinha. Porque é muito legal você dar esses elementos pro bebê começar a brincar, porque ele já vai se familiarizando com a louça, com os formatos. Ele vai colocar na boca e com isso ele vai modular o reflexo de gag. Ele vai conseguir coordenar todos esses movimentos da língua. Então é muito legal dar esses objetos que já são semelhantes com a louça que ela vai usar na introdução alimentar, que seu bebê vai usar na introdução alimentar. Os livros são muito legais nessa fase. E daí eu queria mostrar um livro que eu tenho aqui, que ele é incrível, que ele é um livro que trabalha justamente isso que eu expliquei pra vocês, que é o contraste, ó. Então ele é um livro que conforme a criança vai virando a página, as páginas são duras, tá? Então aqui no consultório funciona super bem porque não vai rasgar. Conforme a criança mexe, ela vai ver um movimento. Ó, tem até uma criança que deu uma mordida aqui. Ela vai ter um movimento, ó. E sempre no preto e branco, que é o que mais estimula a visão deles. Então, bebê sentou, a gente vai começar a pensar em objetos que ele tenha que trabalhar mais alto para ele endireitar a coluna. Legal, né, Fábio? E uma outra coisa legal, uma outra dica bem interessante também, é que você pode usar aquele ginásiozinho com arcos para o bebê brincar sentado. Então você pode pôr os arcos e ele pegar os objetos no alto. Então quanto mais você desequilibrar o bebê para ele pegar no alto, mais ele vai treinar esse equilíbrio antero-posterior. E aí a gente vai falar de uma outra coisa, de criança que senta em W. Então se você perceber que seu filho tá tendendo a sentar em W, que é assim mesmo, tá? Assim, ó, não é um problema. Mas o W a gente não recomenda, tem que corrigir, porque vai gerando torques de rotação que alteram os ligamentos do quadril, então não é legal. Se a criança tá brincando em W, é porque ela não tem muito equilíbrio antero-posterior. Então se a gente puder trabalhar isso, a gente evita que ela vá pro W, porque entrar no W é uma tentativa de ficar mais próximo do objeto, do brinquedo. Então, para elas se equilibrarem, elas aumentam a base fazendo W. Então, a gente pode trabalhar exercícios de equilíbrio antero-posterior para que ela não fique usando o W como um recurso de postura. E sempre que perceber que a criança tá assim, falar: filho, vamos arrumar a perninha porque faz dor no joelho. Então, geralmente, só de você avisar, a criança já vai
melhorando, mas é muito legal trabalhar o equilíbrio anteroposterior, que geralmente usar o W é para aumentar a base e aumentar esse equilíbrio, certo? Então, vamos lá. 2, 3, 4. Então, olha a sequência. Objetos na boca, coordenação da mão com a boca, extensão da cabeça, ganho de controle, trazer os pés na boquinha, bater palma com os pés. Tudo isso vai fortalecer e preparar seu filho para as próximas etapas. Começou a sentar, percebeu que a criança está indo muito para frente? Coloca uma caixa ou uma mesinha para que ela tenha que manipular coisas. Primeiro na altura e depois acima, tá? Então, também uso muito aqui para modulação de reflexo. Eu tenho uma lâmpada, tá vendo, ó? Então a gente coloca essa lâmpada no alto e faz a criança ir buscar. Então, cada vez que ela tem que buscar um objeto no alto, ela vai estar treinando esse equilíbrio, essa extensão, vai estar fortalecendo a coluna, tá? E daí, a gente falou então, criança já está sentada. Como eu faço para trabalhar, para minha criança começar a ir pro gato? Então, a primeira coisa que eu recomendo é brincar de gato com a criança, tá bom? Então, vai pro gatinho, mostra pra ela e, principalmente, gente, se a criança tá sentadinha, você vai ter que colocar os brinquedos na lateral. Então, à medida que você coloca o brinquedo na lateral, aí a criança vai estar aí com seus 6 ou com seus 7, 8 meses, que é quando ela começa a ter os reflexos de defesa, que a gente chama dos reflexos de paraquedas, que na verdade já são reações posturais, já não são reflexos puros. Então ela começa a ter essa defesa. Um outro jeito muito legal de você começar a trabalhar com isso é você pegar, por exemplo, ó, vou fazer de conta que a Stephanie é minha criança. Você começar a brincar de cair com a criança, sabe? Dela cair, pôr a mãozinha no chão, pôr bola e fazer ela segurar com as mãozinhas e os pezinhos. Então todas essas brincadeiras bobinhas, assim, de segurar o pé, elas vão funcionar para trabalhar esses reflexos de queda, tá? Que já vão estar sendo treinados enquanto ela estiver sentada. Então, a partir dos 7, 8 meses, a gente coloca o brinquedo na lateral. E se precisar, eu pego as duas mãozinhas da criança e coloco no chão, para ela entender que ela pode desequilibrar para a lateral. E à medida que eles desequilibram e começam a voltar, eles vão ganhando força nos oblíquos abdominais e eles vão aprendendo a sair das posturas de queda e irem para as posturas mais altas. Então, isso é o começo do gatinho. E muitas vezes a criança vai ter que fazer isso inúmeras vezes até ela aprender. Por isso que eu digo, quanto menos distração tiver, mais rápido o seu bebê vai aprender. Então, olha que interessante. Em vez de você ficar enchendo a criança de estímulo, ensina seu filho a se concentrar. Quando ele conseguir fazer uma dessas ações motoras, muita festa. Muito bem, viva o bebê! Que lindo, você é maravilhoso, você é forte, você consegue. E se por acaso o bebê desequilibrar e cair, ou se ele tentar pegar o objeto e não chegar, estimula no sentido de dar o feedback positivo. Então, se o bebê tá indo, só que ele tá com medo, vai filho, você consegue, a mamãe te ajuda. Ajuda a completar o movimento, ajuda a chegar até o objetivo. Porque às vezes a criança fica tentando e cai no reflexo, tenta e cai no reflexo, tenta e cai no reflexo. Tem um monte de gente falando oi aqui, mas eu tô tão concentrada que depois eu vou olhar direitinho. Então, a criança tenta pegar o objeto e cai no reflexo. Aí eles começam a ficar irritados. Então, quando a gente mostra pro cérebro o caminho, se você completar o movimento da criança até o objeto, oi, Laurinha. Ah, Cariza é sua amiga, entendi. Bom, se você ensinar o caminho de chegar até o objeto, se você pegar o bracinho da criança e colocar no objeto, o cérebro entende e ele capta e ele vai guardar essas informações e usar no movimento voluntário. Então, quando a gente quer começar a treinar o gatinho, a gente vai fazer exatamente isso. Pôr os objetos na lateral e começar a desequilibrar o bebê. Porque automaticamente, quando a gente põe o braço, as pernas vão entrar na postura do gatinho. Também tem muita gente que me pergunta, sua filhoca? Muita gente que me pergunta das que a gente chama da posição da sereia, tá? Que muita gente assusta achando que isso daqui é o W.
Então, essa daqui é a posição da sereia, a gente super ama. É a primeira postura para o bebê começar a entrar na posição de gatinho. E uma outra coisa que acontece muito, que as mães se atrapalham, é que quando o bebê começa a gatinhar, elas deixam o brinquedo na frente. Então a criança vai pra frente e não sabe o que fazer com a pernoca. Então sempre quando vocês perceberem que a criança está começando a engatinhar, brinquedos na lateral, tá bom? Muito bem, então aí a gente já tá falando de 8, 9 meses, porque é para começar a engatinhar com 8, 9 meses, tá, gente? Não é antes disso, não. Então hoje mesmo a gente tava brincando que a gente tem nossos bebês prodígios aqui, tem o Rafael maravilhoso, que com 6 meses engatinhou. Mas isso daí é porque a titia tá fazendo bebê super poderoso, é porque a gente tá fazendo personal baby, mas não é o normal e não é pra você esperar isso da sua criança, tá bom? Então vamos com calma. E aí a gente vai começar a ter a fase em que a criança quer ficar de pé. E como fazer para trabalhar isso? Dê estruturas para que a sua criança se apoie e se puxe. E se desestabilize e ganhe equilíbrio, ganhe força. Consiga ganhar força nos braços para se sustentar quando ele for começar a ficar de pé. E antes de ficar de pé, ele tem que ter engatinhado. Porque quando a gente engatinha, olha que interessante. À medida que a gente engatinha, o bebê precisa colocar as mãos pra frente e a cabeça pra cima. E antes, no começo, o reflexo levava ele pro contrário. O reflexo faz os braços se estenderem e a cabeça se estender. Então, no nosso programa motor inicial, a gente tem essa capacidade. Quando a gente dobra a cabeça, a gente facilita os movimentos de flexão. Quando a gente estende a cabeça, a gente facilita os movimentos de extensão. Querem fazer um teste para vocês verem como os reflexos são a base da nossa motricidade? Tenta plantar a bananeira e deixar a cabeça e colocar o queixo no seu peito. Você vai cair. Por quê? Plantar a bananeira precisa de extensão. E a gente precisa estender a cabeça para facilitar essa extensão. Então, olha que interessante. Oi, Nirvana! Saudade de você. Para que o bebê consiga ficar em 4 apoios, ele tá flexionando os braços, trazendo as pernas para perto e estendendo a cabeça. Ele precisa coordenar o movimento do occipital com o sacro. E a partir disso, o sacro e o occipital começam a funcionar como um conjunto. E isso vai promover renovação do líquor, cicatrização ideal, bom sono, retirada de toxinas, ou seja, nutrição de toda a parte neural, ou seja, é perfeito. Então, não pode pular e engatinhar. Precisa engatinhar. Porque vocês lembram que eu falei que no começo o bebê enxerga uma curta distância, quando ele senta ele começa a olhar um pouco mais longe, e quando ele engatinha, quando ele consegue quebrar esse reflexo que a gente chama de tônico labiríntico e consegue ganhar o reflexo tônico, o RTCS, tônico cervical simétrico, ele consegue fazer isso aqui. E aí sim ele vai ganhar a visão de longa distância. Então tem um monte de mamãe me perguntando: nossa, Carol, mas o estrabismo do meu filho pode ter a ver com a parte motora? Sim, com certeza. A menos que tenha um tumor, a menos que tenha uma má formação, com certeza tem a ver com a parte motora da sua criança. Então, quando a gente volta às fases e trabalha toda essa coordenação, o estrabismo some. Olha que interessante. E a criança começa a ter uma visão normal. Então, a gente está tratando de um caso de uma criança que, teoricamente, teria uma deficiência visual cortical. Só que ele não tem isso. O que ele tem é uma falta de modulação de reflexo e uma falta de integração da parte visual. Então, ele está aqui com a gente. Acho que hoje é a 9ª sessão. Ele tá maravilhoso, ele tá incrível. Ele não tem mais aquele olho que diverge. Ele já tá alinhando, o olhinho dele já tem vida, já não faz nistagmo igual fazia. Então, gente, tem que saber muito, muito, muito da parte motora, da formação da visão, da parte da fala, da parte da deglutição, porque isso não são coisas separadas, isso é um conjunto. Isso tudo se desenvolve de forma coordenada. Por isso que nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar o nosso ambiente, porque o nosso sistema nervoso é muito inteligente.
Então, para que a criança possa subir, ela precisa engatinhar, que é quando ela vai fazer o cruzamento das estruturas. Então, criança que não engatinha, não tem boa coordenação, não sabe direita e esquerda, espelha a letra, pode ter dislexia, pode ter dificuldade de aprendizado, pode ter um monte de alterações, pode ter escoliose, pode ter muitas disfunções que podem chegar até aos dentes, porque ela não engatinhou. Então, tem que engatinhar. Se a sua criança está ficando de pé sem engatinhar, é porque você tá bom, porque a criança não consegue levantar sozinha se ela não tiver força. Então, gente, vamos respeitar as etapas. A partir do momento que o seu bebê começar a querer se levantar, arruma uma barra, ou um objeto, ou um móvel, ou um chiqueirinho, qualquer coisa que ele consiga se agarrar. E aí ele vai começar a brincar de joelhos. Muito importante a criança fazer isso aqui, ó. Muito importante. Justamente para ela coordenar e ganhar o equilíbrio nas posturas mais superiores. Se a criança estiver escorregando os joelhinhos, se ela não conseguir manter isso aqui, primeiro é porque ela não está engatinhando bem, e segundo, você pode trabalhar, por exemplo, em deixar uma superfície numa altura que ela tenha que se ajoelhar para brincar. Olá, tudo bem com você, querido? Que saudade! Então você vai deixar numa altura que ela brinque de joelhos, ou uma outra dica muito legal é colocar a criança sentada em um banquinho. Então aqui no consultório eu tenho esse bloco de EVA. Então eu coloco essa mesinha, que é um suporte de sapato, que você acha em casa de construção, e eu coloco esse bloquinho. Então quando a criança tem que sentar-se e equilibrar-se num bloquinho, ela tem que fazer a adução. Chiqueirinho é top mesmo, Fábio. Não sei porque mandaram parar de produzir chiqueirinho, era incrível. Então ela tem que fazer a adução, ela tem que fechar os joelhinhos para ela conseguir ficar sentada. Se ela ficar assim, ela desequilibra. Então ela vai começar a fortalecer esse mecanismo de fechar as perninhas, tá? Então, brincar de joelhinho e sentar no banquinho é muito legal para isso. E aí e aí a criança vai começar a fazer o quê? Joelho, que é a primeira parte. A segunda parte é colocar uma perna à frente e a terceira, se levantar. Então, tem que ser assim. Se a criança se apoia e se levanta pelo impulso, esticando as costas, ou se ela apoia em você e se levanta, saiba que você vai prejudicar a sua criança. Então, o ideal, no mundo dos sonhos, seria a gente respeitar os bebês, entender que até 1 ano eles estão vivendo a sua gestação extraútero, chamada de esterogestação. Então, quando a gente pensa num cavalinho, num boizinho, eles nascem e saem andando. Se o bebê humano fosse nascer e sair andando, precisaria de mais 1 ano dentro da barriga e a cabeça não passaria, porque o cérebro humano é muito gigante. Então, o bebezinho humano, ele sai antes da hora. E se ele for deixado sozinho, ele morre. Então, se nós fôssemos respeitar os bebês, nós deixaríamos que eles se desenvolvessem naturalmente, ficando soltos no chão, brincando de bruços, que é a postura fisiológica do bebê, e ganhando as suas aquisições motoras com brincadeiras. E não a gente querendo ver a criança sentada, querendo ver a criança em pé, querendo ver a criança andando. Porque daí a gente está pensando na gente e não no bebê. Então, nessa fase, você já vai começar a dar brinquedos dos mais diversos tipos. E a última dica que eu quero dar para as mamães é a compartimentação dos brinquedos, que é uma coisa que a gente observa muito no consultório. Eu sou tia de gêmeos, então é uma coisa que eu observei nitidamente com a minha irmã e eu sempre oriento as mães. Então, primeira coisa, não ofereça mais de 4, 5 brinquedos por vez para sua criança. Se você enche de brinquedo, a criança vai ficar confusa, não se foca em nada, perde o interesse e começa a ficar irritada e acabou a brincadeira. Então, pense em trabalhar com 4, 5 brinquedos por vez. À medida que você perceber que o bebê já não tem tanto interesse de ir atrás do brinquedo, ou já não tem interesse de pegar, ou já não tá gostoso de manusear, troca, tá? Então, por isso, eu sempre oriento.
Não precisa comprar brinquedo de R$ 800 para um bebê. Compra um brinquedinho de R$ 9, compra a colherinha, compra a argolinha, tá? Então não precisa de muita coisa. E vai trocando conforme você perceber que o interesse diminuiu. Outra coisa muito importante. Isso aqui, até 2 meses no máximo, o bebê vai perder o interesse. Então, perceba que se seu bebê já não quer algo mais interessante, com mais formas, pensa nas formas geométricas, pensa nas cores mais opacas, não em cores fluorescentes, porque isso estressa a via visual da sua criança, certo? Então, pensar se esse brinquedo já não enjoou, se seu bebê já não quer outro tipo de brinquedo. Oi, queridíssima, tudo bom, Laisa? Uma outra coisa interessante é lembrar que tem bebês que são motores e tem bebês que são intelectuais. A gente já percebe nitidamente esse tipo de comportamento. Então, quando a gente perceber que a gente dá um estímulo, ou que é uma criança que não tem aquela tendência de querer subir e explorar, pode ser que ele goste de livro. E aí a gente vai trabalhar com os livros, mais na quietude, mais na observação. Então é muito legal você perceber a característica do seu bebê. Tanto para você não querer que ele faça coisas que não são da índole dele, quanto para você não deixar de estimular este outro lado. Então, sempre oferecer as coisas diferentes. Se é um bebê muito agitado, que tem muita agitação motora, pense em colocar ali um centro, diminuir os estímulos e fazer esse bebê se concentrar. Se é um bebê muito bonachão, muito quietinho, que não tem muito estímulo motor, tenta encontrar coisas que estimulem e tenta encontrar onde está o prazer do seu bebê em se movimentar. E quanto à compartimentação, é separar em cestos, em caixinhas e dar um pouco de brinquedos por vez. É uma coisa muito legal, porque você já vai ensinar o seu filho a pegar o brinquedo, guardar e colocar. Ele vai entender que tem uma sequência lógica, que toda vez que ele quiser trocar a brincadeira, ele precisa finalizar e guardar. Então isso é um conceito que a gente vai trabalhar na infância, mas que vai servir para o restante da vida. E não deixar tudo numa caixa só, porque senão a criança abre aquela caixa, vira no meio da sala, espalha tudo que é brinquedo, fica irritado, perde interesse, então não funciona. Então é muito legal compartimentar os brinquedos e separando. E também, a partir do momento que eles já tiverem alguma compreensão, sempre que possível, gente, esvazia, let it go, vamos liberar, vamos abrir caminhos para energias novas, não deixar aquele monte de brinquedo de bebezinho lá na prateleira, tá bom? Então vamos pensar em renovar esses brinquedos. Então, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvida, mandem aqui em inbox. Lembrando que a gente tá aqui para ajudar vocês, que é para tirar esse medo, esse terror que tá sendo plantado na maternidade, tirar esse desprazer, essa culpa que está sendo plantada na maternidade para vender consultoria XYZ, para vender medicamento, para vender brinquedo, para vender objeto. Não é assim. A maternidade é uma das experiências mais maravilhosas que a gente pode passar na nossa vida. E ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser plena, leve e livre. Eu tô aqui pra vocês, toda a minha equipe tá aqui pra vocês. Se vocês quiserem, entrem em contato. Eu vou subir hoje, acho que hoje vai dar tempo, a live que eu fiz na semana retrasada sobre a leucomalácia periventricular. Então ela tá gravadinha, eu vou subir, eu estive viajando, por isso eu não subi. E lá no canal do YouTube, Carolina 7 Fisioterapia, tem várias lives que eu consegui colocar. E tem outras aulas e outros vídeos explicando bastante coisa, tanto para você que é profissional, quanto para você que é mamãe. E aí eu queria fazer uma pergunta. Vocês gostariam de ter um portal onde a gente passasse todas essas informações, onde vocês pudessem ter acesso a conteúdos técnicos que ilustrassem e que ajudassem vocês? Vocês gostariam que esse tipo de informação que eu passo aqui nas lives fosse algo mais fácil de ser acessado, fosse algo que tivesse num canal do YouTube? Conta aqui pra mim, depois me manda, se possível, inbox, inclusive as dúvidas que vocês têm pra gente falar mais a respeito de outras coisas na live, não é, Laisa? Porque eu tô com uma ideia doida aqui e eu espero que dê certo, e eu acho que vai dar certo, da gente montar justamente isso. Um portal de internet, um canal de YouTube, um Instagram
dando dicas desde o começo. Obrigada, queridos. Desde o começo, por que o leite sai desse jeito, como é a anatomia da mama. Eu queria saber se vocês gostariam disso, porque eu acho que eu vou inventar mais uma coisa na minha vida, já que eu quase não tenho nada pra fazer, né, gente? Eu amo muito vocês, muito obrigada por tudo. Terça-feira que vem eu tô aqui. Por favor, me mandem... Não é legal, Rinaldo? Me mandem perguntas, dúvidas, temas para a próxima live. Toda terça-feira eu pretendo estar aqui, se Deus quiser. Tô com essa ideia muito na minha cabeça. E conto com todos vocês que estão aí. Um beijo enorme, meus alunos maravilhosos. Eu já estou com saudade de vocês, da PED 2. Eu não vou conseguir ficar vendo vocês cada 2 meses. Ana Carisa, seja bem-vinda. Se vocês puderem, a live vai ficar 24 horas aqui no Instagram e depois eu vou colocar no YouTube. Um beijo. Até. Tchau, Nirvana, meu amor. Tô com saudade. Todo mundo. Nirvana, Fábio, Tati, todo mundo. Até a próxima.